Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Web TV CREA Minas. A Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho é um dos assuntos do programa de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer suas atividades e entender o que é conciliação, mediação e arbitragem. No CREA Responde, vamos falar sobre certidão de acervo técnico e a responsabilidade do pagamento da RT. O repórter André Vasconcelos visitou o programa de internato curricular da Escola de Engenharia da UFMG, no campus da universidade, para saber qual é a importância do programa para a formação dos alunos da engenharia civil. A NBR 15575 foi revisada e entra em vigor a partir de 19 de julho. A norma de desempenho representa um marco na construção civil do país. Já já nós vamos saber por quê. O grupo Giramundo, tradicional companhia de teatro de bonecos, adota o uso de robôs e videoanimações em seus espetáculos. Ainda hoje nós vamos conferir uma matéria sobre o uso da tecnologia nas apresentações do grupo. E tem também a agenda de eventos e as oportunidades de trabalho. Rapidez, sigilo e especialidade são algumas das vantagens oferecidas pela prática da mediação e arbitragem que vem se consolidando como uma alternativa ao Poder Judiciário. Para contribuir na resolução de conflitos que envolvem as profissões da área tecnológica, o CREA Minas lançou a sua Câmara de Mediação e Arbitragem. Uma expansão de proporções gigantescas. A engenharia civil em alta. Obras que lembram a construção de uma cidade inteira. Trabalhos complexos. Neste bairro da capital mineira, a ordem é erguer as estruturas, levantar paredes, rebocar, dar o acabamento. Geraldo Boaventura contratou uma equipe para reformar o apartamento onde mora. Mas quando começou a sair do papel, a obra parecia diferente. Bem diferente do que previa o projeto. Eu fiz uma antecipação de alguns pagamentos de boa-fé e depois, quando a reforma evoluiu, a qualidade do trabalho não estava de acordo com o que eu esperava. Aconselhado por um amigo, Geraldo desistiu de recorrer à Justiça Comum e procurou a Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas. O impasse foi resolvido em menos de 4 meses. Em 3 reuniões, nós iniciamos o processo e finalizamos o processo de forma exitosa. Acho que ele também, o profissional de engenharia, se sentiu aliviado e satisfeito, porque o processo não foi para o campo judicial. Além de colaborar para a solução de conflitos que envolvem a construção civil, a Câmara de Mediação e Arbitragem também ajuda a resolver problemas ligados a todas as profissões que são reguladas pelo CREA Minas. Os diversos segmentos da engenharia, a agronomia, a geografia, a geologia e a meteorologia. A equipe responsável pelo trabalho conta com profissionais ligados a todas as áreas, capacitados para entender, avaliar e ajudar a encontrar soluções para os mais diversos tipos de problemas. Escolhidos profissionais já com renome profissional, ou seja, pessoas conhecidas no mercado, já pela sua experiência, pelo seu conhecimento técnico, altamente qualificadas, e que tenham alguma vivência nessas questões de soluções alternativas ao Poder Judiciário. Para pedir ajuda à Câmara, basta interesse das duas partes. Mas, ao optar pelo apoio do CREA Minas, a Justiça Comum, já amontoada de processos a serem resolvidos, não poderá mais ser acionada. Lembrando que a sentença arbitral ela tem a mesma validade da sentença judicial. O acordo pode sair rápido ou seguir os 3 passos do processo. No momento da conciliação, as pessoas, os conciliadores, eles são mais isentos, eles não entram muito no mérito da questão, eles tentam conciliar, mostrando a vantagem da solução desse conflito dessa forma, conciliando entre as partes. Na mediação, já é um pouco diferente, tem mais uma proatividade. Nesse momento, a gente vai estar instruindo as partes, colocando algum juízo de valor e ainda assim com aquela tônica de conciliar as partes. E se não solucionar em nenhum desses processos, passa então para a arbitragem. Querendo as partes, elas vão escolher os árbitros, que tem que ser de confiança das partes, e ali os prazos, o procedimento, tudo o que acontecer nesse processo daí para frente, as partes é que vão decidir.
Para resumir o sentimento de quem foi atendido, nos menos de 6 meses de atuação da CMA, a palavra é uma só: satisfação. Em termos de custo, eu tive um prejuízo, mas poderia ser pior se eu não tivesse ressarcimento. Em termos de prazo, o que eu perdi antes, insatisfeito, se eu tivesse procurado o CREA desde o primeiro momento, talvez tivesse diminuído bastante esse estresse que eu tive. E, finalmente, eu pude me livrar de uma qualidade ruim e partir para procurar um outro profissional do mercado que me desse a qualidade que eu esperava. Então, eu agradeço muito ao CREA. Agora vamos ao CREA Responde. A dúvida é a seguinte: o que é certidão de acervo técnico? A certidão de acervo técnico é um instrumento pelo qual se assegura ao profissional toda a sua experiência através de certificação das anotações de responsabilidade técnicas existentes no cadastro do CREA. O programa de internato curricular complementa a formação profissional dos alunos do curso da Engenharia Civil da Universidade Federal de Minas Gerais e proporciona uma visão integrada das áreas de atuação da engenharia na solução de problemas concretos. Como o programa funciona, nós vamos saber agora. Tiago chega cedo ao trabalho. Trabalho que também é a escola onde está quase se formando no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Minas Gerais. A experiência é usar a técnica que a gente aprende na sala de aula em campo. No 9º período, Tiago participa do programa de internato curricular, conhecido como PIC. O internato curricular ele surgiu a partir de uma reforma que foi feita curricular nos cursos de engenharia da UFMG, no final dos anos 90, e foi feito um estudo em várias universidades do mundo para você atualizar a formação do profissional de engenharia, principalmente o engenheiro civil. A ideia do PIC foi inspirada no internato rural da Escola de Medicina. É um tipo de disciplina curricular que substitui o estágio obrigatório. Podem participar alunos a partir do 8º período. Os alunos matriculam nessa disciplina e eles, durante um período de 6 meses a 1 ano de curso, eles dedicam 20 horas semanais como se estivesse estagiando numa empresa de engenharia real, mas aqui no ambiente acadêmico, com clientes também reais. Aqui, o estudante tem a oportunidade de ver de perto e trabalhar em projetos das fases iniciais à execução das obras, geralmente destinadas a prefeituras de cidades do interior do estado. A nova rodoviária de Entre Rios de Minas é uma delas. Interessante, quando a gente vai a campo, a gente viaja para alguma cidade e não só a prefeita, mas os assessores da prefeitura, todos na prefeitura tratam a gente como se fôssemos engenheiros. Então a gente percebe que o que a gente fala lá fora, nas cidades do interior, tem muita responsabilidade o que a gente fala. O aluno conta com toda a estrutura técnica da universidade. Com o apoio dos professores... Quando a gente lidar com um projeto geométrico de uma estrada, a gente procura o professor que a gente tem de estrada para conversar com ele sobre isso. Projeto de sinalização, a gente procura a professora que ensinou para a gente sobre sinalização para lidar com aquilo. Então, o fato da gente ter esse embasamento teórico assim, nos dá confiança para mostrar nossos projetos em campo. E ainda recebe uma ajuda de custos, em torno de R$ 600 por mês, da escola direto para o mercado de trabalho. Isso é uma aproximação nossa do mercado de trabalho, até porque a gente tem a oportunidade de entrar em contato com as pessoas que realmente vão receber os nossos projetos, vão implementá-los, vai colocar em prática. Vamos para o intervalo, mas antes fique com a agenda de eventos. De 25 a 27 de junho acontece em Governador Valadares o 8º Encontro Regional Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social. A realização é do CREA Minas e da Ouvidoria Geral do Estado. Informações 8899-1471 e 3299-8705. No dia 3 de julho acontece no auditório do CREA Minas o Convite ao Pensar, Leituras Atuais da Mitologia.
Nesta edição, leitura de Eros, Amor como Constante Busca. A realização é da PUC Minas e do CREA Cultural. Inscrições pelo e-mail conviteaopensar@creacultural.com.br. A partir do dia 15 de julho, estarão abertas as inscrições para a primeira Feira de Ciências e de Inovações Tecnológicas do CREA Minas. Promover o intercâmbio de conhecimentos e despertar novas vocações são alguns dos objetivos. Informações 3299-8970 e 3299-8998. Quem pensa diferente merece uma instituição financeira diferente. Como o Sicoob, por exemplo, que tem tudo que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2.000 pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Sicoob. Pense diferente você também. Faça parte do Sicoob. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil, o profissional do CREA pode contar com a Mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro começa na Mútua. É só se associar. Inovar na busca de transformações. Planejar, desenvolver possibilidades, executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo que imaginamos, até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos de volta e vamos acompanhar as oportunidades de trabalho. Na Bahia, tem vaga para instrutor de equipamento de perfuração. É necessário ter curso técnico de mineração e registro no CREA. Informações: a.almeida@brunel.net. Em Belo Horizonte, tem vaga para engenheiro de planejamento. O planejamento e o acompanhamento de obras são algumas das atividades exigidas. Informações: rh@canter.com.br. Também em Belo Horizonte tem vaga para professor dos cursos de engenharia do Centro Universitário Newton Paiva. É necessário possuir mestrado. Informações: seleção.docente@newtonpaiva.br. A partir de 19 de julho, a NBR 15575, conhecida também como Norma de Desempenho, passa a valer para todos os edifícios habitacionais do país. Ela define parâmetros técnicos para itens como acústica, durabilidade, manutenção e transmitância térmica. Mas quais serão os reais benefícios gerados para moradores e construtores? Como ela afetará a dinâmica das construções? Criar padrões de acústica, durabilidade, manutenção e isolamento térmico. Conceitos que antes da NBR eram indefinidos e que por isso não havia forma de medi-los. Ela estabelece regras e níveis de desempenho de edificações. Então o nível mínimo é o nível que todos os construtores vão ter que atender nas edificações habitacionais. E a edificação, pensando do ponto de vista de desempenho, é uma edificação que vai ter uma melhor qualidade e vai atender melhor as exigências do cliente. A norma de desempenho entra em vigor no próximo dia 19 de julho. É um grande ganho para o usuário da edificação. Essa norma vai fazer com que se eleve os níveis de desempenho e de qualidade como um todo das edificações habitacionais. Para as pessoas e as empresas que tiverem interesse em saber mais sobre as novas regras, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, junto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, lançaram este manual. Ele contém um resumo com todas as novas exigências. Para ter acesso a ele, basta acessar o site do Sinduscom e fazer o download. Gratuito. Agora vamos a mais uma dúvida do CREA Responde. De quem é a responsabilidade do preenchimento e pagamento da RT? O preenchimento e o pagamento de uma RT é de responsabilidade do profissional. Mas, em se tratando
de um contrato com pessoa jurídica, cabe à empresa executora do serviço este pagamento. Há 43 anos, o Grupo Giramundo apresenta grandes espetáculos para teatro de bonecos. Mas apesar da tradição mantida por décadas, a companhia lançou mão da tecnologia para renovar e inovar suas apresentações. O uso de robôs e videoanimação já é uma realidade também para eles. O reino encantado do teatro de bonecos. Articulados. Tudo aqui no Museu do Grupo Giramundo parece ter vida. Dos primeiros criados pelo fundador do grupo, Álvaro Apocalipse, aos mais novos. Precisão milimétrica, matemática, em cada detalhe. O teatro de bonecos e os autômatos têm um pé muito fincado, ou vamos dizer, atolado na engenharia, ou nesse pensamento, de certo modo, renascentista, né, que tentava unir arte e mecânica. O Giramundo existe há mais de 40 anos e desde o início, na década de 70, os bonecos eram feitos assim, de madeira, pano, fios de nylon. Mas de uns tempos para cá, a tecnologia invadiu o teatro e muita coisa mudou. Dá uma olhadinha nesse barco aqui. Ele foi feito para o espetáculo As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E veja só como ele funciona. Sozinho. Engenharia e muita criatividade. Alice faz parte da trilogia O Mundo Moderno. Marcos é um dos diretores da produção, que mistura a arte antiga do artesanato à magia proporcionada por lasers, sensores ópticos, mecanismos complexos e até personagens virtuais. O trabalho conta com apoio técnico de professores da FUMEC e de alunos de diferentes cursos. A instituição oferece ainda laboratórios de pesquisa em materiais plásticos, madeira e metal, robótica e estúdio de som. A parceria entre a FUMEC e o Giramundo, ela começou a princípio informalmente, em sala de aula, com 2 professores que davam aula juntos, uma disciplina que chama Núcleo de Experimentação. E começamos a colaborar primeiramente na peça 20 mil léguas submarinas, de Júlio Verne, quando 20 alunos do curso de Design de Produto participaram da produção e da criação da peça, dos elementos cenográficos. E essa participação maciça dos nossos alunos e por parte do Giramundo, o entendimento deles saudável e com potencial, propiciou uma coisa muito interessante, que foi colocarmos em prática a metodologia do design na construção de bonecos. Nesse caminho que o Giramundo está indo, né, da automação de alguns objetos, isso vai trazer um certo dinamismo, luzes, movimentos automáticos que vão fazer com que o espetáculo fique mais interessante. A gente prevê um pouco, ou pelo menos trabalha em 2 frentes. Uma frente que vai se unir definitivamente com a tecnologia, criando uma espécie de teatro androide, ou teatro ciborgue, vamos dizer assim. E o outro caminho é o oposto desse, quase como um teatro puro em sua essência tecnológica, vamos dizer assim. Na montagem das 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne, sombras contam a história. A trilogia revê também a fábula de Pinóquio, o boneco de madeira que queria ser gente. Garoto sapeca. Passado, presente e futuro. A arte de criar sem limites. Uma redescoberta em cada personagem, em cada cena e espetáculo. O palco, todos esses campos clássicos ou essas áreas clássicas do teatro de bonecos ou do teatro em geral, elas já estão nos teatros mais modernos ocupadas pela engenharia. Engenharia de comunicações, engenharia
luminotécnica, enfim, todo esse universo dos robôs, da automação digital. A Web TV CreaMinas fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.